Pessoal, falta palavras, né, cara? Falta sentimento, né? Porque o que aconteceu ontem, até agora, pra mim, não caiu a ficha ainda. Pra mim, parece um pesadelo, cara. Pesadelo, pesadelo mesmo que aconteceu ontem no Maracanã. O Vasco perdeu o título aí, um título que o torcedor vascaíno confiava que seria nosso. A gente, enfim, iria sair da fila depois de tantos anos, de tanto sofrimento, de tanta frustração, de tanta humilhação. E o Vasco, mais uma vez, mostra para o torcedor que a gente ainda não viveu nada, né? Que a gente ainda não sofreu o suficiente. Tudo que a gente passou não é o suficiente ainda. Temos que continuar sofrendo mais. Temos que continuar sendo humilhados. Temos que continuar sendo motivo de chacota. Impressionante. Impressionante o que esse clube faz com o torcedor. Ao mesmo tempo, cria uma grande expectativa monstruosa no torcedor vascaíno. Porque nos últimos anos a gente nunca tinha passado por um sentimento de felicidade que poderia ser com um título. O Vasco passou longe, muito longe de conquistar coisas nos últimos anos. A gente estava comemorando até outro dia subida para a Série A. Hoje a gente poderia estar totalmente feliz com o título de Copa do Brasil, com o Vasco de volta à fase de grupos da Libertadores. O Vasco, para quem não sabe, é o campeão brasileiro que está mais tempo sem jogar Libertadores. Isso aí traduz muito bem qual é o momento do Vasco, né? Qual é essa fase do Vasco? Essa fase que não acaba nunca, não. Vai acumular o quê? Mais 20, 30, 40 anos? Porque não passa, cara. Quando você acha que tudo se encaminha para um final feliz, para a gente comemorar, para a gente ter um fim de ano tranquilo, feliz, com o Vasco aí voltando a ser campeão, ganhando dinheiro, voltando a Libertadores. O Vasco, os jogadores, cara, entram todos borrados. Os jogadores entram todos cagados dentro de campo, cara. O Vasco ontem, cara, entregou o jogo pro Corinthians, pô. O Corinthians não fez nada pra ganhar o jogo, velho. Fez nada. E ganhou o jogo. Soube ser inteligente. Porque a gente sempre falou aqui no canal. O Vasco tem que saber ser inteligente. O Vasco não é um time inteligente, porra. O Diniz não é um cara inteligente, velho. Um jogo desse tamanho, uma final de mata-mata, velho. Ganhou o que catimbou mais. O juiz também ajudou bastante, né? Porque qualquer coisa tava parando, né? Depois que o Corinthians fez o segundo gol, não teve mais jogo, pô. Não teve mais jogo. O juiz caiu facilmente ali no que o Corinthians estava propondo. Era toda hora. Com 30 minutos do primeiro tempo, tinha jogador do Corinthians com cãibra. Depois eu fiquei analisando ver se o cara ia ter cãibra durante o restante do jogo. Não teve mais cãibra. Engraçado, né? Justamente no momento ali que o Corinthians estava ganhando por 1-0. O juiz picotando o jogo. Picotando o jogo. Primeiro tempo deu 3 de acréscimo só. Segundo tempo aí, faltando 1 minuto para acabar o jogo, ele apitou o final de jogo, cara. Impressionante, velho. Absurdo. Mas diz mais sobre o Vasco do que propriamente o juiz e o Corinthians, cara. Porque eu não vou entrar nessa de culpar o juiz, não agora. Ele poderia ter roubado o Vasco, poderia prejudicar o Vasco, mas o Vasco tinha que ter vencido o jogo. Só para finalizar esse assunto aí de que a culpa não é do Corinthians e não é do juiz. A questão do Corinthians, mano. O Corinthians fez o que o Vasco não fez na Neoquímica Arena. É nítido isso. O Vasco teve oportunidades para ganhar de 3-0 na Neoquímica Arena, não conseguiu fazer isso. O Corinthians teve 2 oportunidades, fez 2 gols e foi o campeão no Maracanã. Simples. Simples. Jogou no erro do Vasco, sabendo das limitações enormes do nosso sistema defensivo. Conseguiu vencer o jogo, cara. O primeiro gol, um absurdo, o goleiro não sair matando em cima do jogador do Corinthians. Um absurdo. Parece que o cara passou uma super bonder para ficar pregado embaixo da trave. Para mim, o culpado é o Léo Jardim. O culpado é ele. Também tem a zaga, sistema defensivo, que é uma mãe. Buraco enorme ali do lado direito com o Cuesta, o PH, que nem no lance aparece. Entendeu? O Cuesta perdidaço, correndo atrás do Yuri Alberto. E mais ainda, pior, o Léo Jardim que não saiu. O Yuri Alberto ainda dominou errado a bola. Impressionante, ele teve tempo para corrigir o erro técnico dele, porque ele é um bagre completo. E o goleiro do Vasco não saiu, ficou com medo de tomar o gol, de fazer pênalti, de fazer o que for. Ele cagou nas calças, não teve coragem de sair em cima
Quando é pra elogiar, quando ele defendeu os pênaltis contra o Fluminense, a gente elogiou pra caralho, pô. A gente pediu até Léo Jardim de seleção, vi torcedor fazendo isso. Mas a temporada do Léo Jardim foi uma porcaria, mano. Não pegou nada. Não pegou nada. Prejudicou em vários jogos o Vasco, cara. Deu em vários jogos mesmo. Foi uma temporada horrorosa do Léo Jardim. Ele não é goleiro de seleção brasileira. Para de vender sonho. Não é para jogador do Vasco. O torcedor tem que parar com isso, velho. Porque a gente eleva jogador e na hora do vamos ver, essas porra rega. Entendeu? Cara, desse time atual do Vasco eu não tenho ídolo nenhum, mano. Eu não idolatro nenhum jogador. Tenho respeito pelo Verratti, tenho respeito pela carreira do Coutinho. Entendeu? O Léo Jardim não conquistou porra nenhuma pelo Vasco, ajudou muito nos pênaltis, mas não conquistou porra nenhuma. Atrapalhou, se ele tivesse saído ontem do gol, poderia ter evitado aquele gol. Talvez a história seria diferente. Porque tomamos o gol com 18 minutos, um gol muito cedo, pô. Um gol muito cedo, o Corinthians viu que tinha condições. Aquele gol ali mostrou que o Corinthians poderia continuar jogando no erro do Vasco. Tem um treinador cascudo, um treinador muito melhor do que o Diniz. Por mais que ele fez um trabalho horroroso no Corinthians, porque o título de Copa do Brasil não apaga o ano horroroso do Corinthians. Não jogaram nada com o Dorival Júnior, mas o Dorival é melhor que o Diniz, pô. O Dorival é melhor que o Diniz, um cara que já não sei quantas Copas do Brasil, mano. Deu um título de Copa do Brasil pro São Paulo. O único time grande que não tinha título de Copa do Brasil, velho. É complicado, velho. Tinha uma condição de, naquele primeiro tempo, quando chegou o gol de empate com o Nuno Moreira, tinha condição de tentar a virada, de conseguir a virada, porque a gente teve o apoio maciço do torcedor, o torcedor acordou na hora que saiu o gol do Nuno Moreira, o Vasco parecia, cara, vai dar certo, vai acontecer, seremos. Infelizmente, faltou qualidade, faltou definição. Jogadores que ganham mais de 1 milhão se escondendo, né, Coutinho? Porra, Coutinho, não dá, cara. Não dá, cara. Não dá, velho. Eu sei que sua temporada foi desgastante pra caralho, correu demais, tentou fazer o que pôde pelo Vasco, mas na hora do vamos ver, quem decidiu foi o outro camisa 10. Foi do camisa 10 do outro time. E joga menos que você. Joga muito menos. Não tem a carreira do tamanho do Coutinho. É verdade, jogou no Barcelona, mas não fez tanta coisa assim. O Coutinho destruiu no Liverpool. Um jogador muito maior do que o Memphis Depay. A mídia nunca trata assim, né? O Depay para eles era o principal jogador entre todos os jogadores que estavam em campo ontem. Infelizmente, mesmo não jogando nada, o cara vai lá e decide o jogo. Pô. O Coutinho não faz isso, velho. O Coutinho não faz isso. Não decidiu, não deu assistência, não fez nada ontem. Um jogo que a gente mais esperava dele. Não justifica ganhar 1.700.000 por mês, véio. Essas são as informações que a gente tem quanto ao salário dele, véio. Não justifica, pô. Não justifica. Por esse valor você traz o outro camisa 10 que vai decidir o jogo pro Vasco. Com certeza traz. Com certeza. Entendeu? Não é só ficar girando em círculo em volta da bola. Pô. Tem que saber jogar, tem que saber definir jogadas, ajudar o time. Não é só girar, não, cara. Não é só dar um rodopio ali e ficar bonito, não. Enfeitar o lance, não. Tem que definir. A gente confiava que o camisa 10 do Vasco iria fazer alguma coisa. Vi muita gente também cobrando o Ryan. Porra, velho. Porra, sacanagem cobrar o Ryan, velho. Sacanagem, velho. Sacanagem, moleque. Pô, o moleque fez o que pôde aí durante a temporada, moleque, 19 anos, velho. Vai salvar financeiramente a vida do Vasco. Não tem nem o que falar do Ryan. Não tem nem o que falar do Ryan. Não cabe a ele ser decisivo num jogo desse. Cabe ao Coutinho. Cabe ao Diniz, que errou bastante. Que errou muito. Entendeu? Cabe a outros jogadores que a gente esperava mais. Paulo Henrique, pô. Sumiu, cara. O que aconteceu com o Paulo Henrique, mano? Acabou? Será que tá vendido? Será que tá vendido? A gente não sabe, pô. Porra, não faz sentido nenhum. Entendeu? Thiago Mendes jogou pra caralho. Jogou muito Thiago Mendes. Pra mim foi o melhor jogador do Vasco em campo. Junto com o Andrés Gomes. Andrés Gomes, pra mim, foi o principal jogador dessa reta final de Copa do Brasil. Merecia ganhar. Se tivesse um prêmio individual, o principal jogador da Copa do Brasil tinha que ganhar o Andrés Gomes. Porque ninguém jogou mais que ele. Ninguém. Jogou demais. Se o Vasco trouxer uns 2, 3 caras do nível do Andrés Gomes, pode ser que a gente escape do rebaixamento, pelo menos na metade do segundo turno. Pelo menos. Porque, cara, é um jogador absurdo, um jogador diferenciado. Diferenciado, muito diferenciado. Pra mim ontem, Barros fez uma partida abaixo.
culpa dele, que a gente tomou o segundo gol. Eu sei que ele estava amarelado, não tinha como fazer a falta ali, mas era uma situação que ele poderia ter evitado, cara. Situação que ele poderia ter evitado, velho. Ali, cara, eu acho que era melhor ele trocar, assim, a expulsão pelo gol, velho. Era melhor ele ser expulso do que o Vasco tomar aquele gol, véio. Porque talvez o Vasco poderia se defender para levar o jogo pro pênalti, entendeu? Não iríamos perder a partida como a gente perdeu ali. Porque na hora que o Corinthians fez o segundo gol, mano, eu desisti, pô. Não via mais perna pro time do Vasco. Não tinha qualidade no banco de reservas, tanto que os caras que entraram no segundo tempo, porra, velho. Cara, você pegar aquele chute do Matheus França, meu amigo, aquilo ali é para você mostrar pro dono do Crystal Palace. Olha a porcaria de jogador que vocês me emprestaram, eu quero devolver esse cara agora. Agora, nem é para estar mais no Vasco, nem é para ter o nome dele mais no site do Vasco, lá como jogador do Vasco. Porque aquele chute, cara, o Verratti levantando a mão, pedindo a bola, GB na área, só os caras grandes lá na área, David, o cara deu um chute daquele, mano, no momento que a gente tava com tudo ali para tentar fazer alguma coisa, no desespero, entendeu? Pô, velho, complicado, velho, não dá, sinceramente, não dá. O banco de reservas do Vasco gritou, mostrando toda a fragilidade que tem o Vasco, cara. Toda a fragilidade. O Corinthians tem um elenco horroroso. Mas quando fez algumas substituições ali, conseguiu ainda manter um equilíbrio no jogo. O Vasco não, o Diniz quando faz alteração, desfigura o time totalmente, cara. Totalmente, não tem peça de qualidade, é empilhando atacante, é Matheus França, jogadores que não têm condições de fazer, agregar alguma coisa, de decidir alguma coisa pro Vasco. Se eu for olhar o elenco vascaíno hoje, quais desses jogadores aí tem títulos relevantes na sua carreira, pô? Pouquíssimos, velho. O que tem lá, o Coutinho, não fez porra nenhuma no jogo ontem, velho. Fez nada no jogo, velho. Complicado, velho. Complicado. É uma tristeza profunda mesmo. Cara, ontem eu não consegui gravar pós-jogo, velho. Não tinha condições, velho. Ontem a minha esposa e meu filho tiveram que me consolar, porque eu não estava com condições nenhuma de falar nada. Acabou o jogo, fiquei calado, mudo. Quis conversar com mais ninguém. Sem acreditar que aquela ali era a realidade do Vascaíno. Aquela dor imensa. Estou sentindo até agora. Uma dor inexplicável. Só quem viveu, eu acho que nenhum outro time no mundo passa porque o Vascaíno passa. 4 rebaixamentos. Vendo seu maior rival ganhar tudo. Nem precisa ser mais o maior rival. Você pega Fluminense e Botafogo, pô. Puta que pariu. E o Vasco não ganha nada. O Vasco não ganha nada. Piora mais ainda a situação. Porque, torcedor, fica iludido. Como iludiram o torcedor esses caras, velho? É absurdo como esses caras iludiram o torcedor, velho. O torcedor fica iludido. O torcedor gasta dinheiro com esse time. Tanto com viagem, com produtos oficiais, com ingresso. Entendeu? Pra ver os caras fazer isso aí, velho. Entendeu? Pra ver o time entrar todo borrado em campo. Impressionante. Impressionante o que aconteceu ontem. Cara, muitos erros individuais, erros de marcação, grosseiros erros de marcação no Vasco, cara. A defesa do Vasco ontem fez seu pior jogo na temporada, na minha opinião. Porque, cara, a gente tinha uma confiança tremenda que Cuesta e Robert Renan poderiam ser zagueiros que passariam a maior segurança ao torcedor. Chegou a um dado momento, velho, que a gente tinha essa confiança. Mas no jogo ontem, os caras escolheram para fazer a pior partida deles com a camisa do Vasco. Impressionante como foram mal ontem. Robert Renan e principalmente o Cuesta, que para mim foi o pior. Vacilou no gol do Corinthians, no primeiro gol do Yuri Alberto ali, cara. A gente falou, cara, o Léo Jardim teve culpa, realmente, velho. Teve culpa, mas o Cuesta vacilou demais, entendeu? Complicado, velho. Complicado demais, velho. Dói muito, velho. Dói muito mesmo. A gente ficou muito iludido, cara. O torcedor se mobilizou totalmente em prol desses caras, mano. O torcedor lá, Força Jovem, fazendo festa bonita aí. Tanto pro torcedor, mas principalmente pros jogadores, cara. Os caras irem lá e tentar ganhar esse título aí pra gente, velho. E infelizmente o Vasco arregou, o Vasco não teve força. Cara, é impressionante quando você para pra ver que o retrospecto do Vasco nos últimos anos, cara, chega a ser tipo assim algo inacreditável, inacreditável.
Porque você vê Botafogo sair da fila, Fluminense sair da fila, você vê nosso maior rival ganhando tudo todo ano, você vê outros times aí que passam por problemas, que passaram por problemas recentes de estruturação, problemas internos, que ainda conseguem grandes coisas. Olha o Cruzeiro estava na Série B junto com o Vasco, o Bahia estava na Série B junto com o Vasco. Os dois estão na Libertadores, cara. O Cruzeiro lutou para ser campeão brasileiro. Se tivesse eliminado o Corinthians também na Copa do Brasil, teria ganhado do Vasco. Porque do jeito que o Vasco jogou ontem contra o Corinthians, até o Fluminense tinha ganhado da gente também. Entendeu? Complicado, velho. É assim, velho. Tipo, não gosto muito de usar a palavra maldição, mas o que mais o torcedor tem que se apegar? O torcedor tenta de tudo, velho. O torcedor pensa em tudo, velho. Pô, o Vasco, pô, por anos, foi campeão de um monte de coisa. Depois acabou, cara. Depois acabou, velho. Quantos anos tem que a gente não comemora nada, velho? Quantos anos tem que a gente só vê sofrimento? Quantos anos, cara? Nada muda no clube, velho. Agora que tem o Pedrinho aí, que tá tentando fazer alguma coisa, mas como eu gosto sempre de falar, em comparação com outros presidentes, cara, é lógico que ele vai se sobressair, porque esses outros caras afundaram o Vasco. Eurico, Salgado, Dinamite, também o Campelo, porra, velho. Olha o que esses caras fizeram com o Vasco, arrebentaram o clube. Quando tentaram fazer alguma coisa pro bem do Vasco, como tentou lá o Salgado vender a SAF do Vasco, venderam pra um bando de bandido, cara. De marginal. Complicado demais. Aí agora tem o Pedrinho aí tentando aí fazer alguma coisa, algum milagre, com um pouco que ele tem em mãos, né? Não tem grandes coisas. O Vasco não tem uma receita absurda assim, vai passar a ter um pouco mais no ano que vem. Só que mesmo assim o investimento vai ser pouco. Não vai ser um grande investimento. Não vai ser um grande investimento, não. Não sabemos agora, de fato, como que vai acontecer com o Diniz. Eu acho que ele fica. Para mim, a minha opinião, eu acho que ele fica no Vasco. Aproveitamento do Diniz, cara, é horrível, horrível. No ano inteiro é menos de 40%, ou na casa de 40%. Nos últimos 12 jogos, o Vasco perdeu 9. Ganhou 2, empatou 1. Aproveitamento 19%. Tomamos 23 gols, marcamos apenas 9. Como que vai ser campeão assim? Mas o elenco do Vasco é muito ruim. Claro, horrível, horrível. O Vasco corrigiu problemas na janela de transferências do meio do ano do time titular, mas não do elenco. Mesmo com alguns problemas do time titular sendo corrigido, o Vasco ainda é um time fraco. O Vasco ainda é um time que não tem tanta força. Acertou e muito com o Andrés Gomes. Um único ponto forte, juntamente com o Ryan. Nuno Moreira se desgastou demais nesse segundo turno aí, nessa reta final. Desgastou muito, muito. Um jogador que era imprescindível, importante. Fez um gol ontem, mesmo cansado, andando em campo, ele ainda foi importante. Fez mais do que o senhor Coutinho. Fez muito mais do que o senhor Coutinho, né? Onde se cria uma grande expectativa para ser vascaíno, você cria e não sai nada dali, cara. Impressionante. É só rodopiando a bola, pô. Rodopiando, enfeitando a jogada. Mas criação que é bom, passe, chute para gol, finalização, passe decisivo, gols. Cadê? Cadê? Pô? Fez uma longa temporada, jogou muito. Foi a temporada que ele mais jogou. Na hora que mais precisou, cadê ele? Quem decidiu foi o camisa 10 do outro time, pô. Né? Falar o quê? Difícil, velho. É difícil pra caralho, é difícil demais, é muito complicado. A situação hoje do Vasco, cara, não permite o torcedor acreditar em mais nada. Não permite, pô. O torcedor tá ferido, pô. Vai acreditar no quê, mano? Vai acreditar no quê? Dia 11? Começa o Campeonato Carioca. Mais uma vez, o Vasco não é favorito. Isso se quer se conseguir se classificar para as finais. E se classifica, vai virar chacota mais uma vez, porque vai perder pro Flamengo, porra. Campeonato Brasileiro, dia 28 começa. O Vasco entra mais uma vez no Brasileirão para não cair de divisão. Porque o cenário não vai mudar tanto assim drasticamente. O Diniz ontem, na coletiva, deixou claro, não vai ter reforço de nome. Nos últimos dias aí foi especulado o nome do Fabinho, cara. Porra, eu tenho um outro canal que eu falo de mercado da bola. Eu sempre estou atento às negociações, notícias de outros clubes também.
E sempre tô acompanhando ali como que tá a movimentação. O Palmeiras, pô, o Palmeiras. Não tô falando do Corinthians, do Santos, do Atlético Mineiro, clubes que não tem tanta grana assim. Tô falando do Palmeiras. O Palmeiras tentou contratar o Fabinho, cara. O Fabinho simplesmente disse: não quero, tenho outros projetos na minha vida. O que leva o torcedor a acreditar que o Fabinho vai vir pro Vasco. Mesmo independentemente se tivesse ganhado ou não Copa do Brasil, se o cara recusa dos principais clubes do Brasil, se não o principal clube do Brasil, o que leva a crer que ele vai vir jogar no Vasco, a não ser que ele seja vascaíno. O que eu duvido. O que eu duvido. Porque a gente nunca soube de nada disso. Eu duvido. Mas nada me leva a crer que um cara desse vai vir pro Vasco. Entendeu? Foi uma notícia que teve no final de semana. Eu nem gravei aqui, porque esse final de semana eu tava, cara, extremamente ansioso, só pensando nesse jogo. Por isso que eu tive uma frustração enorme. Porque eu tava confiante do título, pô. Tava confiante. Entrei na onda. Porque eu sou Vasco. Amo esse clube. Entrei na onda. Tava confiante que a gente ia ser campeão. Seremos. E não foi, pô. Não foi. Entendeu? E saiu no meio disso tudo aí, dessa final, saiu essa informação aí. Acho que foi trazido pelo canal na torcida vascaína, cara, que não tem pé nem cabeça, sinceramente. Com respeito a quem fez a matéria, quem trouxe a informação, mas, sinceramente, velho, não tem como acreditar, velho. Não tem como acreditar. É só analisar as últimas notícias que tivemos em volta do Fabinho. O cara não recusou o Palmeiras, velho. Não vai vir pro Vasco. Entendeu? Agora menos ainda. Se o Vasco sendo campeão da Copa do Brasil já não iria vir, imagine agora sem. Né? Não tem como acreditar nisso. Né? E reforço, o Diniz deixou claro, não vai vir nome de peso. Deixou claríssimo isso ontem na coletiva, cara. Claríssimo. Não vai vir reforço de peso, não esperem grandes jogadores. O máximo que a gente vai poder trazer pro Vasco é jogador sul-americano. Tentar acertar que ache um ou outro Andrés Gomes por aí. É tentar acertar nisso, cara. Porque o elenco, muito fraco, tem que ser muito reforçado. O banco é quase todo mundo embora, 99% embora. Embora. Tchau, boa sorte. Vitor Luiz pode ir pra Chape. A notícia aí que também a gente tem. Pumita, que tá para renovar, o Internacional tá espreita, tá de olho, tá querendo ele. Já teria feito já uma proposta, tem uma proposta na mesa do jogador para ir pro Internacional. Eu acho que o Pumita vai pro Internacional. Eu acho. Porque se fosse para renovar, já tinha saído já essa renovação. Porque o Vasco anunciou do Ryan, por que não anunciou do Pumita? Né? Eu acho que o Pumita vai para o Internacional porque quer jogar mais, quer jogar a Copa do Mundo. E no Vasco ele é reserva, né? Reserva do Piton e reserva do PH. Vamos ver o que vai acontecer aí, cara. Para mim, tem que ter um desmanche, tem que ter do banco de reservas, tem que sair jogador, tem que trazer jogador acima desses que estão no banco. Se trazer jogador igual Benjamin Garré, mano, e o maluco que votar no Pedrinho para presidente é responsável. É responsável. Porque não dá, mano, para você errar em contratação, gastar dinheiro do clube num jogador como um Benjamin Garré. O que o Garré fez pelo Vasco? Custou quase 20 milhões, porra. O Vasco, um clube falido, não tem dinheiro para investir. Ainda dá esses tiros no pé, velho. Contratando esse tipo de jogador. Jogava num timinho na Rússia. Quem foi o maluco que achou esse cara lá? Tem que ser demitido agora. Scout desse cara que trouxe, que achou que o Garré ia fazer alguma coisa, diferença no Vasco, tem que ser demitido agora. Entendeu? Matheus França, a gente falou, devolve esse cara logo. Outros jogadores não têm capacidade de vestir a camisa do Vasco. Infelizmente, tivemos a lesão do Cocão, mas era um jogador que tinha que sair do Vasco também. Vai ficar aí no clube, teve uma fatalidade aí no joelho. Não vai jogar tão cedo, quase um ano parado. Mas se ele tivesse 100%, era para sair também do Vasco. Já vamos ter a saída do Paulinho, Maurício Lemos, Lucas Oliveira tem que sair do Vasco, Lucas Freitas tem que sair do Vasco, Vitor Luiz deve sair do Vasco, Fusato tem que sair do Vasco, porque não é um goleiro. Sequer, a altura do Léo Jardim em péssima fase. O Léo Jardim em péssima fase ainda consegue ser superior, mas muito superior ao Fusato. O Fusato top, jogando bem. Entendeu? Tem que mandar embora. Sistema defensivo, reserva do Vasco tem que ser totalmente refeito. Se o Pumita for embora, tem que contratar lateral direito, tem que contratar lateral esquerdo pro Piton, tem que contratar urgente um lateral esquerdo, 2 zagueiros, no mínimo, 2 zagueiros reservas, volantes de qualidade, um camisa 10, prioridade no Vasco é contratar um camisa 10. O Coutinho tem que ser reserva desse camisa 10.
Tem que vir um camisa 10 de qualidade. Tem que vir. Tem que achar no mercado sul-americano um camisa 10 que vai dar mais intensidade, mais qualidade ao meio-campo do Vasco. Entendeu? Com características diferentes da do Coutinho. Não trazer um jogador que só cisca e rodopia em cima da bola. Não é isso que a gente quer. A gente quer ver um jogador insinuante que faz jogadas, que sabe dar passe, decisivo. Vasco, esse jogador decisivo, que faltou ontem pra gente. Não teve decisão. Não tinha jogador com culhão, jogador que decide o jogo grande. Não teve isso no Vasco. Entendeu? Precisa contratar atacantes, no mínimo 4 atacantes. No mínimo 4 atacantes. Dois pontas com status titular, um centroavante, reserva. Não sei se o Verratti vai continuar, mas tem que trazer um centroavante reserva e mais um ponta reserva. Entendeu? Precisa. Entendeu? Cara, o Vasco, no mínimo mesmo, cara, é de 8 a 10 reforços. No mínimo. Precisa contratar. Senão, vamos lutar para não cair de divisão. Fomos para a Sul-Americana, beleza. A Sul-Americana virou Libertadores, é River Plate, é São Lourenço, é Racing, eu acho que o Racing tá, sei lá. Tem vários clubes grandes, cara. Você pega ali a lista da Sul-Americana, é vários clubes gigantes que estão todo ano jogando Libertadores, que tem mais time que o Vasco. Entendeu? O torcedor foi nessa de Sul-Americana, olha o que o Vasco fez com a gente nesse ano. O vexame que foi. O Vasco poupou no Brasileiro para priorizar a Sul-Americana. Fomos eliminados de maneira humilhante pelo Del Valle, o pior Del Valle dos últimos tempos. O Vasco foi eliminado. Entendeu? É isso aí, velho. Isso aí. Muita coisa tem que mudar mesmo. A gente espera que já comece essa semana. Hoje, amanhã. Porque dia 11, como eu falei, começa a temporada de novo. Se ficar esperando, não vai ter reforço nenhum, não, pô. Os times aí já estão contratando. O Vasco ficou nessa ilusão de Copa do Brasil. Os outros times aí já estão à frente do Vasco em negociações há muito tempo. Entendeu? O Vasco não sabia para que rumo ia. Se ia para Libertadores, se ia para Sul-Americana. Não foi para Libertadores, foi para Sul-Americana. O pouco que não vai. E essa é a situação, cara. Essa é a situação. Momento de repensar tudo no futebol do Vasco, tudo. Passando desde o trabalho do Felipe, passando pelo trabalho do Diniz, da sua comissão técnica e até chegar aos jogadores. Para mim é o pilar de tudo. Se não reforçar o time do Vasco, é isso aí que a gente sempre vai ter todo ano. É esse tipo de resultado. Te ilude, você compra a ilusão e no fim você é decepcionado. Esse é o Vasco da Gama. Esse é o Vasco que a gente conhece, né? Infelizmente.